Você que deseja ser Unicamp, a literatura, antes de tudo, é uma oportunidade incrível para que você escale sua nota e se diferencie daquela galera que não leu as obras de leitura obrigatória. A Hora da Vez é o nosso livro A Vida Não é Útil, do senhor Ailton Krenak. Esse livro, ele não é uma obra literária em si, tá bem? A Unicamp coloca ele na lista aí porque é uma obra que tem tudo a ver com o nosso contexto cultural, histórico, pós-moderno e tem algumas reflexões, sobretudo num cenário pós-pandemia. Resumidamente falando, não é uma obra literária, porém, estou aqui para tentar te ajudar nessas reflexões de várias ordens possíveis aqui para botar você dentro da Unicamp. Começo fazendo uma citação ao próprio Krenak, que diz que a vida ela exige ancestralidade. Essa ancestralidade é tudo aquilo que faz com que você se conecte a ela, a Gaia, que é a Terra, a deusa grega, Gaia. Já explico isso daqui a pouquinho para você. Então, antes de tudo, a ideia da ancestralidade é aquilo que conecta o homem ao mundo. Você tem uma inter-relação direta com os seres, com as plantas, com os animais, com os minerais que estão na face da terra. Então essa ancestralidade, ela te dá um chão, que é uma espécie de porto seguro. O escritor trabalha muito com essa ideia da ancestralidade indígena, que tem tudo a ver também conosco, que somos homens brancos, que não somos indígenas, mas é importante respeitarmos alguns valores, que são valores que dizem respeito a uma vida comum aqui na Terra. Esse livro, cujo título é A Vida Não é Útil, ele foi lançado pela primeira vez no ano de 2020. Vale dizer que todos os textos que estão aqui dentro, eles foram primeiramente produzidos por meio de lives, todas elas no ano de 2020. Não se esqueça que nós estamos nesse momento em um momento de pandemia. O mundo teve que se refazer e essa pandemia, ela será um dos grandes temas desse livro. Justamente por quê? Porque essa pandemia, ela é uma resposta dela, da Gaia, da Terra, ao nosso comportamento humano, que é uma espécie de problema para a vida na Terra. Nós, que segundo o autor, somos uma espécie de ameba gigante que estamos destruindo o planeta. Obra de 2020, esse livro que traz uma série de reflexões sobre assuntos diversos que eu quero te mostrar a partir de agora. Inclusive, você que já chegou até aqui, não se esqueça de dar aquele like, é sempre muito importante levarmos conteúdo de qualidade para pessoas como você, que tanto desejam ser Unicamp. Esse sonho, ele pode sim ser possível por meio das obras. As obras é uma forma de escalada de nota e de se diferenciar de estudantes que não tiveram informações de qualidade desses livros aí que a Unicamp cobra de você. Professor, quem é o Krenak? Qual é o lugar de fala desse sujeito pós-moderno como eu e como você? O Krenak, Ailton Krenak, ele faz parte dessa comunidade, desse povo nomeado de Krenak, que é uma comunidade indígena da região mineira de Minas Gerais, da região do Vale do Rio Doce, que é uma região muito marcada pelo processo da exploração de minerais. Inclusive, eu também sou mineiro e compartilho com essa perspectiva do autor desse espaço mineiro que é constantemente alterado em virtude do processo de mineração. Então, o sujeito de fala desse livro é o Ailton Krenak. Ele é um sujeito indígena. Ele defende algumas bandeiras, como você verá aqui dentro desse livro, a bandeira da ecologia, a bandeira da sustentabilidade, a bandeira da ancestralidade, como foi dita naquela citação ali agora há pouco. Então esse autor, que é um autor indígena, ele propõe muitas reflexões sobre a nossa maneira de vida hoje. Então esse é o lugar de fala dele. É claro que ele vai descer a lenha, meu irmão, em alguns comportamentos do nosso modelo de vida. Vamos avançar então nessa aula incrível. Inclusive tem uma surpresa para você daqui a pouco. Não sai daí que eu já te apresento qual seria essa surpresa, só para aqueles que ficarem até no final do vídeo, que vai botar você dentro da Unicamp. Eu não sei você, mas a primeira vez que eu li o título desse livro, eu achei ele um tanto quanto estranho, me soou estranho. Agora, a partir do momento que eu comecei a enxergar esses 5 textos que compõem essa obra, eu comecei a ver que esse título, ele é uma profunda de uma ironia. Como assim uma ironia? Turma,
tudo, absolutamente tudo que está ao nosso redor tem uma função prática, tem uma função pragmática. Inclusive a vida, às vezes, é colocada como uma mercadoria. Agora, o escritor, ele se coloca contra um modelo de produção que vê a vida também como sendo algo útil. Não, a vida não é algo útil. A vida, ela tem um valor por si. A vida é como o amor. Qual que é a função do amor? Ser amor. O único sentido da vida é ser vida e fazer com que ela seja uma existência marcada pela fruição. O prazer, a alegria, a caça, o compartilhamento de ancestralidade, de valores, de momentos, cuidar de um dos outros. A função da vida é fazer com que a própria vida exista com qualidade para todos. Então esse título desse livro é uma profunda ironia ao nosso modelo de vida. O nosso modelo de vida, tudo serve para algo, que é virar um produto. Aqui não, a vida vale por si só. Então esse título é uma profunda ironia? Sim, esse título é uma profunda ironia. Esse livro que é organizado em 5 textos, estão eles aí para vocês. O primeiro deles é Não se come dinheiro. É um texto. Que tipo de texto é esse, pessoal? É um ensaio, é uma resenha, é um artigo de opinião, é uma reportagem policial. Lembrando que todos esses textos saíram de lives que o escritor indígena Ailton Krenak, ele ministrou ao longo do ano de 2020. Essa informação ela é muito importante, até pela própria articulação desses 5 textos aí. O primeiro, Não se come dinheiro. O segundo texto, Sonhos para adiar o fim do mundo. É um outro texto desse livro que se chama A Vida Não É Útil. Tá aí outro texto, A Máquina de Fazer Coisas. Outro texto, O Amanhã Não Está à Venda. E o último texto, A Vida Não É Útil. É justamente esse texto que dá título à obra do Krenak. Bom, é importante você observar esse dado que eu coloquei para vocês aí, tá bem? Então essas lives, elas rolaram, sobretudo no ano de 2020, no momento que nós estávamos em plena pandemia. Outro dado importante, prof, qual seria? Esses textos, eles podem ser vistos como sendo simplesmente textos, se você observar lá na orelha do livro, diz que A Vida Não É Inútil reúne 5 textos, que eu estou nomeando aqui para você como sendo ensaios. Professor, o que seriam um ensaios? Ensaios são uma espécie de estudo sobre temas diversos. O ensaio mais conhecido da humanidade se chama Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro brabíssimo do senhor Saramago, que é o único prêmio Nobel da língua portuguesa do mundo, meu irmão. Mas o que é um ensaio? Tá aí para você o conceito de um ensaio. Ensaio trabalha com temas livres e normalmente é uma espécie de reflexão sobre algum objeto específico. Nesse caso, esse livro traz uma série de reflexões sobre o nosso modelo de vida, questões ambientais, a pandemia, consumismo, ecologia, enfim, vários temas que têm a ver com a nossa contemporaneidade. Esses temas eu vou explorá-los daqui a pouco com mais clareza para você. Então, os temas explorados por esse livro, por exemplo, tá aí para você alguns deles. O próprio autor, de maneira irônica, ele fala que um dos nossos maiores problemas hoje é justamente entrar por essa perspectiva de civilizar-se. Professor, o que seria esse ato de civilizar? É isso que você vive hoje, esse distanciamento seu da própria natureza, da própria Gaia, que é o planeta Terra. E esse ato de civilizar cortou o elo que existia entre o homem e a natureza. Esse elo, ele traz uma série de problemas, porque acaba que se a gente não tem mais vínculo com a realidade, que é a Terra, não, a natureza, o que nós fazemos? Nós destruímos tudo aquilo que você não se enxerga, tudo aquilo que você não tem uma correlação, tudo aquilo que você não se identifica, você passa a desprezar. E aí, meu irmão, segundo o nosso modelo de vida, o nosso modelo de vida faz com que nós consumamos o tempo todo o planeta Terra. E aí, meu irmão, um dos temas é a própria humanidade. A humanidade que o autor vê como sendo um problema. O ser humano, no modelo atual, nós somos uma espécie de uma grande ameba que está o tempo todo destruindo o planeta Terra. Então a humanidade é uma espécie de falácia. A humanidade, o progresso, a tecnologia é uma espécie de discurso, uma falácia que faz com que a gente destrua tudo aquilo que está ao nosso redor. Um outro grande tema do livro é o próprio consumismo. Esse consumismo que faz com que a gente destrua, porque o tempo todo nós temos uma mentalidade
da substituição. As coisas que estão ao nosso redor, elas são o tempo todo substituíveis, são coisas descartáveis. Esse consumismo, ele destrói o planeta. Um outro tema do livro é a conexão que nós, homens, devemos ter com a própria natureza, com o meio, com a Gaia. Isto é, a vida, ela é uma espécie de atravessamento de organismos vivos. Uma vida X tem vínculo com a vida Y. E essas vidas, isto é, a parte tem um vínculo com o todo e o todo tem um vínculo com a parte, um necessita do outro. Há uma espécie de interdependência desses organismos e micro-organismos que existem aí. A partir do momento que o ser humano se vê como sendo superior, ele corta esses vínculos com vidas que nós julgamos como sendo inferiores. Isso gera o quê? Destruição, destruição e destruição. Pulo do gato, outra marca do livro. A pandemia é uma espécie de recado a esse modelo existencial que nós julgamos como sendo perfeito. A pandemia é um recado da Gaia. Gaia, a Terra. A Terra dando um recado que o nosso modelo está ruim. Vamos mudar? É isso que a Terra está propondo a você, meu irmão, minha irmã. Outro tema do livro, já tinha anunciado lá atrás naquela citação, a ancestralidade. Um ser humano sem ancestralidade, sem uma tradição, é um ser humano desenraizado. Outro tema recorrente do livro está aí para você, o sonho como uma espécie de instituição. Esse sonho é uma maneira de abrir a cabeça para múltiplas linguagens que a vida, a Terra, o mundo te oferece. Detalhe importante para todos nós aqui, turma, que você já está mapeando esses temas centrais do livro. É importante agora pegarmos o primeiro texto que está aqui dentro. A vida não é útil, você já sabe o título, não sai daí que eu tenho uma surpresa brabíssima para você, meu irmão. Partiu o primeiro texto, análise do primeiro texto, e é isso que a Unicamp cobrará de você, seja a primeira, seja a segunda fase. Detalhe importante, esses slides, exercícios, um monte de informações eu posso te passar sem nenhum tipo de problema. Agora, você tem que ficar até o final da aula? Sim, porque eu te provo como que você poderá receber tudo isso que está aqui, usado e reutilizado, reciclado, compartilhado por mim, professor Henrique Soares Landim. Bora então. Primeiro texto tá aí para você, a gente parte para a análise dele. Esse texto, turma, ele é uma espécie de reflexão sobre a humanidade. Essa humanidade, ou modernidade, ela se baseia no princípio de hierarquia. O homem criou um conceito que nós, humanos, somos superiores a outros seres que estão aqui na Terra. Se você acha que você é superior, se você acha que você é melhor do que os outros, daqui a pouco você cria uma categoria interna entre os próprios seres humanos. E todos aqueles que não estão em um patamar elevado, olha o primeiro texto, todos eles que não estão no patamar elevado devem ser excluídos. Então essa concepção de humanidade é uma concepção extremamente problemática. Então é essa reflexão que ele começa no primeiro texto, que é uma espécie de ensaio, no texto que se chama Não se come dinheiro. Então a gente está fazendo a análise desse primeiro texto, que se chama Não se come dinheiro. São quantos textos? 5. Tá aí o primeiro. E esse primeiro ele está fazendo uma reflexão sobre o que é a humanidade. Na verdade, ele que diz o que é a humanidade para dizer que isso não é uma humanidade. Não é essa humanidade que foi criada aí, essa concepção de Homo sapiens, que coloca o ser humano num patamar elevado. E aí esse ser humano que se julga como sendo melhor do que os outros seres, isso é um problema. Então, conceito de humanidade, nós somos melhores do que os outros. Um outro conceito que é colocado aí dentro desse conceito de humanidade, a ideia da economia enquanto falácia. A economia é uma ficção. Um certo grupo de humanos superiores criou a ideia da economia para usá-la como sendo um mecanismo de dominação. Então todo mundo que não entrar nessa ótica fica de fora. Cria-se, por exemplo, a própria ideia da Bolsa de Valores. E aí esse grupo, detentores do poder que está lá em cima, cria essa ideia, né, da bolsa, de tudo interligado, para amedrontá-lo. Ou você segue o que eles fazem, ou você fica de fora. E aí, moçada, é um gatilho mental. O gatilho mental da moral de bando. Você não quer ficar de fora do sistema. Se você ficar de fora do sistema, você foi excluído. Eu não quero ser excluído. Então, a ideia da economia enquanto ficção é um dos temas, sim, dessa humanidade. Então, o que é a humanidade?
Alguém que se julga um conjunto de seres que se julgam superiores. O que é a humanidade? Um grupo que criou uma economia ficcional. O que é a humanidade? Humanidade é também um conjunto de seres que criou um Estado que agora não é mais o governo. Não existe mais o governo. Agora existem empresas, mega empresas, que dominam o mundo. Empresas que estão acima do governo. Isso é uma característica do pós-modernismo, tá, gente? Que é justamente aquilo que a gente acreditava como sendo verdade veio por terra. O governo era o poder. Não, agora o que é o poder são grandes grupos econômicos que mandam nos governos. Então esse é o conceito de humanidade. Esse conceito de humanidade que distanciou você de um outro conceito muito importante, que é a ideia da teoria de Gaia. Esse modelo de humanidade nos distanciou de Gaia. Professor, o que é Gaia? Gaia, para os gregos, é a deusa da Terra. Nossa Senhora! Segundo a teoria de Gaia, que é uma teoria criada por esse teórico aí, que era um grande especialista, o James Lovelock, que era um especialista, cientista brabo, fudido da NASA. Ele disse que o que faz com que a Terra tenha equilíbrio é justamente seres, coisas, plantas, minerais que geram um equilíbrio interno aqui. Então por que Marte não tem vida? Porque lá tem só estrutura, que é o planeta, só que esse planeta ele precisa de micro-organismos, de plantas, de minerais que levam o equilíbrio para aquele lugar. Então a Terra, o planeta Terra, Gaia, só existe porque os seres que a compõem levam equilíbrio. Então há uma dependência entre o planeta e os seres que aqui estão. São esses seres que trazem para cá, para esse planeta, o equilíbrio. Agora, todo mundo tem que estar interligado, um ser ajudando o outro. Caso contrário, desequilíbrio. E aí, moçada, esse conceito de humanidade que a gente está vendo aqui agora, ele distanciou o nosso elo com Gaia. Isso é um problema? Sim. Qual que é o problema, prof? A pandemia, turma, ela veio justamente para dizer que há um problema. A Terra lançou a pandemia, Gaia lança a pandemia justamente para você parar, respirar. Porque não dá para viver o tempo todo com um equipamento para você respirar e viver. Não, não, não. A pandemia veio para dizer, olha, vocês estão errados, vocês estão destruindo tudo, você ser humano, no seu modelo. Então, quais seriam as soluções para o mundo? Uma solução, veio a pandemia disse, olha, vocês estão errados. Qual que seria a solução? Uma solução, a micropolítica, que ele nomeia aí como sendo a agroecologia e a permacultura. Professor, o que é isso? Quais são esses termos? Tá aqui a definiçãozinha para você, meu irmão. Olha, a ideia primeiro da agroecologia. Moçada, a agroecologia é um tipo de agricultura voltada para uma forma sustentável. Porque o modelo que está com destruição, desmatamento, agrotóxico, isso está destruindo seres que levam equilíbrio para a Terra. Detalhe, outro conceito importante que está nesse primeiro ensaio, o conceito de permacultura. O que é isso? Moçada, permacultura é criar uma cultura permanente. Isto é, um modelo de agricultura, um modelo de vida que seja permanente. E não algo que é projetado para destruir. A ideia da permacultura ela é relacionada a uma tríade, que é a terra, pessoas, futuro. Cuidamos da terra, cuidamos das pessoas, logo teremos futuro. Então é algo permanente. Não é esse modelo que a gente vive, um modelo marcado pela destruição. Então, a solução para o mundo seria qual? Até agora, segundo o escritor, seria ter uma vida mais sustentável. Nós, humanos, em relação direta com a própria natureza, com o mundo, com Gaia. E aí, moçada, tem uma ideia muito massa dentro do livro que ele diz assim: é preciso o homem desenvolver menos e envolver mais. E aí, nesse momento que ele fala isso, ele cita um poema incrível do senhor Carlos Drummond de Andrade. O Drummond fala, o homem não precisa de colonizar Lua, Marte, não, o ser humano tem que colonizar si próprio, voltar para si. O homem deve se descobrir, e aí, se o homem se descobre, o homem descobre que ele é parte integrante da própria natureza. Sendo assim, eu passaria a respeitar
a natureza, Gaia, eu começarei a me ver como parte integrante do todo, a parte faz parte do todo e o todo da parte. Sendo assim, a solução para ele é criar um outro conceito de humanidade que está aí para você, ó. A vida enquanto atravessamento de organismos vivos. Você está percebendo? O que ele está querendo aqui, moçada, é uma espécie de conexão entre você e a natureza, você e Gaia, você e o mundo. Assim, o sistema não entrará em colapso. Então, moçada, tá aí para vocês alguns elementos importantes desse livro e, sobretudo, desse primeiro texto do livro do Ailton Krenak. Você que ficou até o final da aula, comenta aqui que você quer os slides, te mando eles, slides, exercícios e bora para cima da Unicamp.